Iniciamos, enfim, o nosso congresso. Quem está com expectativa para esses dias aí? Levanta a mão, então. Amém, amém. Eu creio que o Senhor preparou esses dias para cada um de nós. Então, entenda que são 4 porções. Temos a porção de hoje, de sexta, de sábado, de domingo. Eu sei que muitos têm afazeres, alguns trabalham, mas eu entendo que o reino do Senhor, a Bíblia diz isso, que é tomado por esforço. Ele é tomado à força. Então, podem ser dias cansativos, dizem que você vai ter que abrir mão de alguma coisa, mas eu creio que cada dia é uma porção indispensável. E aqueles que não vieram hoje, podem sim ainda vir amanhã, podem ainda vir no sábado, mas cada dia tem algo preparado por Deus. Então se disponibilize em estar aqui todos os dias, se possível. Porque o que Deus tem para nós nesse ano é um grande alinhamento. Se você crê nisso, dê um amém. Se você crê nisso, dê um glória a Deus. Se você crê nisso, aplauda o Senhor então. Eu creio nisso. Mas para que, preste atenção, não deixe agora que nada roube a sua atenção, quem está chegando, aquele que está do seu lado, que todos vocês prestem atenção, porque, como diz o tema, o título do nosso congresso, precisamos estar alinhados no propósito de Deus. E quem tem carro entende e sabe que um alinhamento não pode ser feito de qualquer forma. Se a suspensão do carro estiver ruim, se o amortecedor do carro estiver ruim, se o pneu estiver deformado, se a roda estiver deformada, o alinhamento não pode ser feito. E se for feito, depois que ele for feito, ele vai desalinhar muito rápido. Então, primeiro, antes de um alinhamento, é necessário tirar coisas, quebrar coisas, substituir coisas. Então pode ser que as palavras iniciais tenham o objetivo de destruir algumas coisas que estão dentro de nós. Acabar com altares que nós mesmos levantamos. Acabar com a cegueira, acabar com falsas expectativas em Deus. E entender que tudo o que fazemos deve ser feito segundo o querer e o parecer do próprio Deus, amém? Então o tema da mensagem da noite, que eu creio que está aqui atrás, é o achismo, a manifestação de todo o engano. E vira para o irmão que está do seu lado e declara para ele, é tempo de abrir mão de todo engano. É tempo de abrir mão de todo achismo, de tudo que não é Deus na sua vida. Você crê nisso? Então você está convidado a participar do alinhamento que Deus tem na sua vida. Um alinhamento na quinta, um alinhamento na sexta, um alinhamento no sábado, um alinhamento no domingo, para que você saia para o ano de 2026 totalmente alinhado, reto, íntegro, com os olhos no foco e no alvo que sempre foi e sempre será Cristo. Então você pode abrir a palavra do Senhor em 2 Coríntios capítulo 11. Eu já vou adiantando que a mensagem é um pouquinho extensa. É claro que nós seremos conduzidos pelo Espírito. Se Ele quiser que adiante, a gente adianta. Se Ele quiser que demore mais, a gente demora mais. Esses não são dias normais, não são cultos normais. Então venha para receber de Deus, mas principalmente para entregar a Ele. Eu estava falando no meu coração que esses são dias de uma fé ativa, de uma fé que age, não reage, uma fé que tem ação. Então entenda, vocês não são meros espectadores de uma palavra, vocês estão participando de uma mensagem, amém? Amém? Então hoje, pode ser que pessoas não consigam ficar em pé porque tem problema no joelho. Alguém esteja com uma dor, faça um esforço e levante.
Faça um esforço e haja. Faça um esforço e tenha ação no Espírito hoje. Porque eu sei e eu entendo que Deus tem coisas para fazer. Isso, que se encontrarem fiquem de pé. E diz assim: temo que assim como a serpente, com a sua astúcia, enganou Eva, assim também a mente de vocês seja corrompida e se afaste da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Versículo 4: pois se vem alguém que prega outro Jesus, diferente daquele que nós pregamos, ou se vocês aceitam um espírito diferente daquele que já receberam, ou um evangelho diferente do que já aceitaram, vocês toleram isso. Muito bem. Feche seus olhos. Senhor amado, Deus querido, na sua presença, Deus, nós queremos apenas honrar, bendizer, engrandecer o teu santo nome. Como diz a tua palavra, santificado seja o Senhor, e que venha a nós a manifestação do seu reino, pois nós como igreja clamamos por esse dia, onde o seu Filho vem com poder, com glória, assentando-se sobre o seu trono prometido, julgando as nações, e nós cremos que seremos participantes desse reino. Então, Pai, te pedimos que esse reino esteja estabelecido nesse lugar, que o seu trono esteja estabelecido nesse lugar, e que possamos sair daqui repletos, transbordando da tua glória. Não saiamos da mesma forma, mas saiamos de fato alinhados ao teu propósito, alinhados ao teu querer, alinhados com o que o Senhor pensa, alinhados com a sua vontade. Senhor, quebra de nós, tira de nós toda raiz de iniquidade, toda raiz de engano, para que possamos, Deus, apenas ver aquilo que precisamos ver, que é a sua face, que é a sua glória, que é a sua presença. Que eu seja vazio de mim, para que o Senhor me encha de ti, e que a tua igreja seja cheia, assim como eu preciso ser cheio de ti todos os dias. Assim te oramos e agradecemos, em nome de Jesus. Que todos digam? Pode sentar. Então, perceba que ao olhar para a palavra, sempre vamos encontrar algumas coisas acontecendo de forma rotineira. Sempre veremos coisas acontecendo e se repetindo o tempo todo. A Bíblia está repleta de histórias diferentes, mas que têm o mesmo intuito de mostrar a mesma coisa. Um poder que opera, um poder que seduz, um poder que age na humanidade desde os seus primórdios. Um poder que atrai o homem para viver uma vida em discordância com a vontade de Deus. Se você olhar para a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, você vê esse poder operando. Um poder que dá a falsa liberdade do homem fazer o que quer, que dá a falsa sensação do homem ter o pleno domínio da sua vida e fazer com que a sua vida não esteja alinhada com a palavra de Deus. Um poder que atua desde a queda, ou na verdade, antes da queda, e que diz que é o mesmo poder que vai operar no final de todas as coisas. E o nome desse poder, e o nome dessa força que induz, que seduz, se chama engano. Como diz o texto, Paulo, preocupado com o povo de Corinto, diz: eu temo que assim como Eva se deixou seduzir e foi enganada pela serpente, vocês também sejam enganados. E na verdade, muitos, desde os primórdios, têm sido enganados. E a ação desse poder só visa uma coisa: cegar o entendimento, cegar toda a visão, apagar toda a luz da revelação de Cristo, fazendo com que o homem passe a viver de acordo com os seus preceitos, andando nos seus caminhos e trilhando a vida que decidiu trilhar. O engano é uma arma de Satanás que usa de forma deliberada, de forma ativa,
para fazer com que toda, se for possível, toda a humanidade caia sobre esse engano. Como está escrito em 2 Coríntios 4, não precisa abrir, que diz: o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. Então entenda que esse poder, ele atua plenamente naqueles que não creem em Cristo. Esse poder atua plenamente naqueles que não confessaram o Senhor. Mas tem um problema, que mesmo ele atuando de forma plena nos que não creram, ele insiste e investe em atuar naqueles que também creram. Todo dia, o engano vai tentar bater na sua porta. Na verdade, todo dia, o engano vai bater na sua porta. Agora, cabe a você aceitar que ele entre e faça morada, ou rejeitar toda a raiz de engano. Só que o engano, ele chega de uma forma que nem parece engano. O engano chega de forma sorrateira. E o nome da manifestação de todo engano é o achismo. Você não reparou que nós vivemos em uma geração cheia de achismos? Uma geração que tem opinião sobre tudo, mas nunca verificou a fonte de nada. Uma geração que tem acesso a tantas informações, que estabelece tantas opiniões, mas que na verdade não sabe de absolutamente nada. E o que fala, e o que pensa, e como age é moldado por um sentimento chamado achismo. O achismo tem a função de substituir o assim diz o Senhor pelo eu acho que é assim, eu posso fazer isso, eu penso diferente, é a minha opinião. E logo esse sentimento passa para eu posso, e depois eu quero. E quando chegamos nesse momento, estamos totalmente separados, distantes, porque o final do achismo se chama apostasia. E tudo isso é manifestação do engano. Porque há um espírito da parte do Satanás que atua enganando, cegando. A Bíblia diz assim, que em Gênesis 1, Deus diz, olha, não coma. Gênesis 3, não coma da árvore, porque no dia que comer, certamente morrerá. E Satanás diz assim, é isso mesmo que ele disse? Satanás diz assim, foi assim que o Senhor falou? Ou seja, a primeira ação do engano é dizer, será que é isso? O engano, ele tem o poder de fazer com que aqueles que estavam alinhados com Deus em algum momento passem a achar e pensar que Deus está escondendo alguma coisa. Que o que Deus disse não é pleno, que Ele está ocultando algo, que Ele está escondendo algo, que Ele não quer que você saiba de alguma coisa. E isso tem um problema muito grande, muito sério. Não deixa sozinho não, meu filho. Você vê como é que muda, né? Muda tudo quando o teclado para, né? Então entenda, tem um texto na Bíblia que eu acho ele fantástico, que diz, há caminhos que ao homem parece direito, parece bom, mas o final conduz à morte. Esse é o caminho do achismo. O homem começa a achar que está dando tudo certo. O homem começa a achar que vai alcançar um outro nível. O homem começa a achar que vai alcançar um nível de existência mais elevado. Mas o que o coração do homem acha que é bom, na verdade, conduz à morte. E assim diz o irmão de Cristo, o irmão de Jesus, chamado Tiago. Em Tiago capítulo 1, versículo 14 diz, cada um, porém, é tentado pelo seu próprio desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então, esse desejo, tendo sido concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Você conseguiu entender? Que todo ser humano tem um desejo dentro de si. E Satanás, conhecendo esse desejo, passa agora a seduzir o homem com o desejo que está dentro do próprio homem. Isso se chama engano.
Isso se chama achismo. Porque o homem começa a achar que os seus desejos, que os seus sonhos, que os seus projetos são mais importantes do que o que Deus estabeleceu e predestinou. Entenda e coloque isso na sua cabeça. Eu preciso viver de acordo com a vontade de Deus. Ponto. Você consegue dizer isso? Vamos lá? 1, 2, 3 e... Eu preciso viver de acordo... E... Ponto. Esqueceu. Preste atenção nisso. Tem outro texto, em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3. Diz assim, ó: pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, se rodearão de mestres segundo a sua própria cobiça. Ó, a cobiça, que leva o homem para a morte. Como que sentindo coceira nos ouvidos, eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a contos, a fábulas, a mentiras, a engano. Você conseguiu entender isso? E tem um problema. Quando eu não me cerco de homens que falam o que eu quero, eu me deixo levar pelo que eu quero mesmo, pelo meu próprio sentimento, pelo meu próprio achismo. E aí, Paulo diz em uma das suas cartas que o Deus de vocês é o seu ventre. Porque eles acreditavam que do ventre, do estômago, partia todo o sentimento. E de fato, isso é verdade, né? Quem tem problema no estômago sabe que fica estressado, ataca onde? Quem está ansioso, ataca onde? Ou seja, eles achavam isso. E não estão errados não. Quando você fica com medo, dá vontade de... e no banheiro. Ou seja, eles tinham essa ciência, esse entendimento de que o estômago era o termômetro das emoções. Então quando Paulo fala que o Deus deles era o ventre, era o estômago, ele estava dizendo: o Deus de vocês são os seus sentimentos, são os seus achismos. Vocês estão cheios de vontade, vocês estão cheios de querer, mas não entenderam que o único querer que deve ser levado em consideração não é o seu, é o querer de Deus. É tempo de ser alinhado. É tempo de ser moldado. É tempo de que a presença de Deus de fato se estabeleça. Mas para isso, todo engano tem que ser quebrado. Todo achismo tem que ser dobrado e lançado fora. Olha que interessante. Todo achismo faz com que o homem pense que Deus está escondendo algo. Eu falei isso, não é verdade? Então preste atenção. Olha o que aconteceu. Eva estava lá. E quando a serpente a seduz e lança o engano foi qual? Olha, no dia que você comer isso aqui, você não vai morrer. Você vai ser igual a Deus. Então gera uma expectativa em Eva. Um desejo, olha só. Ela está me mostrando algo que Deus não me mostrou. Ela está falando algo além do que Deus havia me revelado. E ela decide, por livre e espontânea vontade, dar ocasião ao achismo. E olha que interessante, Deus diz assim, ó: não coma da árvore e não toque nela. Então se Deus diz isso para você, imagina Adão e Eva passando pela árvore e olhando para ela com medo, falando assim: olha só, ó, não come não, não toca não, porque vai morrer. Então a árvore para eles não era agradável, era detestável aos olhos. Só que quando o engano chega, a Bíblia diz: vendo a Eva que a árvore era agradável aos olhos, estende a mão e come do fruto. Ou seja, Deus diz: não toca, ela toca. Deus diz: não come, ela come. Então a sua alma, a sua vontade já não era mais a mesma vontade de Deus. E olha que interessante, Deus faz o homem e a mulher e ambos estavam nus. Porque se Deus não quis fazer roupa, é porque o homem não era para ter roupa. Sim ou não? Deus criou o homem com roupa? Não. Então para Deus, o homem e a mulher estar nus era algo bom, agradável. Porque Deus diz assim, ó: e viu Deus que tudo que ele fez era muito bom. Então o fato do homem e a mulher estarem pelados era bom diante dele. E diz que assim que os olhos de Adão e Eva se abrem, eles olham que estavam nus e sentem vergonha.
Ou seja, olharam o que Deus criou como bom e para eles era ruim. Porque estavam desalinhados. Respiravam, andavam, mas estavam mortos. E aí, você vai ver durante todo o Antigo Testamento o mesmo processo acontecendo. Deus manda o dilúvio, acaba o dilúvio, Noé sai da arca, e aí a primeira civilização que vem, o primeiro reino que é feito, chamado Babel, com seu líder Nimrod, nós falamos sobre ele no domingo retrasado, que os reinos se opuseram ao Senhor. Por que os reinos foram contra o Senhor? Porque todos foram vítimas do mesmo engano. Então, olha só que interessante. Nimrod diz assim, ó, em Gênesis 11, versículo 4. Abre aqui, por favor. Vamos acompanhar? Que isso, vocês estão bons demais. Muito rápido, meu irmão. Ô, glória. Diz assim, ó. Olha o que ele diz. Venham, vamos construir para nós uma cidade com uma torre que alcance os céus. Preste atenção aqui agora. Preste atenção aqui agora. Assim, o nosso nome ficará famoso e não seremos espalhados por toda a terra. Então, olha só, olha a audácia desse homem. Parece algo simples, parece algo inofensivo, porque o achismo é assim. Parece algo simples, parece inofensivo, mas vai te conduzir à morte. Olha só o que esse homem pensa. Vamos levantar uma torre alta que toque aos céus, para que o nosso nome seja famoso e que nós não sejamos espalhados. Só que em Gênesis capítulo 9 diz assim, ó, Jesus diz para Abraão e para os seus filhos: sejam férteis, multipliquem-se e encham a terra, ou espalhem-se sobre a terra. Então preste atenção. Aquele homem, aquele povo começa a dizer assim, ó, Deus mandou a gente se espalhar, mas a gente quer ficar junto. Deus mandou povoar a terra, mas nós não queremos ser espalhados. Ou seja, o engano operando para que a vontade do homem não seja mais a vontade de Deus. Conseguiu entender isso? E aí, outra coisa, por que a torre alta? Porque para eles, Deus mandaria outro dilúvio. E tendo uma torre alta, eles não morreriam. Olha o que Deus disse. Gênesis 9, capítulo 11. Nunca mais os seres vivos serão destruídos pelas águas de um dilúvio. Nunca mais haverá dilúvio para destruir a terra. Eles sabiam disso, mas não acreditaram em Deus. Para eles, Deus estava mentindo. Para eles, o que Deus estabeleceu não era verdade, porque estava alguma coisa em oculto, estava alguma coisa escondida. Então, olha como é que eles estavam cegos. Então eles falam assim, ó, já que Deus está escondendo alguma coisa de mim, eu vou tomar a frente de Deus. Vou me precaver, para que se Deus quiser me destruir, me espalhar, Ele não consiga. Olha a audácia. Esse é o engano que tem cegado a igreja, que tem cegado o mundo, que tem cegado a todos, dizendo, você é, mesmo que Deus não queira que você seja. Você pode, mesmo que Deus não queira que você faça. Pode fazer, pode se divertir, pode fazer o que você quiser, porque Deus quer mais é que você faça isso mesmo. Entenda, a história de Babel é a manifestação plena do engano. Eles queriam viver independentes de Deus, não confiando no que o próprio Deus disse. E aí, olha que legal, o motivo que eles não queriam se espalhar é porque eles falavam a mesma língua. Tá bom? Não queriam ser espalhados porque falavam a mesma língua. E aí Deus faz assim, não vamos se espalhar não? Então vamos fazer o seguinte, toma aí confusão de língua. Aí imagina só, o grupo da frente falando um idioma, o grupo do lado falando outro, do meio outro, da esquerda outro, de trás outro. Então, eram grupos. Os grupos que se entendiam permaneciam juntos. Os que não se entendiam se porque era tempo de espalhar ou de juntar? Espalhar ou juntar? Se Deus disse que é tempo de espalhar, quem sou eu para juntar?
Se Deus disse que é tempo de ir, quem sou eu para ficar? Isso é estar alinhado. Deus manda, eu obedeço. Deus fala e eu faço. E ponto. E aí você fala, mas olhando pela lógica humana, cara, os caras falam a mesma língua, eles têm que ficar junto mesmo. Entenda, se Deus estabeleceu algo, isso vai ser feito, independente da barreira, seja ela língua, seja ela tribo, seja ela nação, o que Deus estabeleceu, Ele vai fazer. Por quê? Em Gênesis ele vai e confunde a língua, divisão. E aí em Atos dos Apóstolos, o Espírito Santo desce, e as línguas que eram confundidas foram entendidas por cada um em seu dialeto, glorificando o nome do Senhor. O que eu acho, presta atenção nisso, o que eu acho que é, quase sempre não é o que Deus diz que é. Não entendi? O quê? Agora? O que eu acho que é? Ah, tá. Porque se fosse antes eu não lembrava mais. O que eu acho que é, nem sempre ou quase nunca é o que Deus diz que é. Então presta atenção. Por que em Atos, eles falando língua diferente, eles se entendiam? Porque antes era tempo de espalhar, mas em Atos era tempo de todos saberem do mistério escondido desde a eternidade passada, que era Cristo revelado. Então, para que isso acontecesse, não importaria como estava a humanidade, todos ficariam sabendo, porque era o propósito de Deus. Não importaria se eu falava espanhol e o outro falava alemão, eles iriam entender que Cristo tinha vindo. Pastor, tem mais história? Tem um monte. Tem um monte de histórias, presta atenção. Bezerro de ouro, Moisés sobe no monte. O povo pensa, Moisés não volta mais. Eu acho que Moisés não volta mais. Eu acho que além de Moisés não voltar mais, eu acho que Deus foi embora junto com Moisés. Então vamos fazer, sabe o quê? Levantaremos um Deus, de acordo com o que nós pensamos, que esse Deus vai nos guiar. Isso se chama o quê? Engano. Achismo. Achei que Moisés foi embora, achei que Moisés morreu e Deus foi junto, mas Deus havia dito, não vos deixarei, não os abandonarei, aonde vocês forem eu irei. Mas o povo achou que Deus estava o quê? Mentindo. Os espias foram vigiar a terra, olharam os cachos de uva gigantescos, que um homem só não podia carregar, mas olharam os gigantes. E aí saíram e falaram assim, olha, eu acho que os gigantes são maiores do que a promessa que Deus nos fez de entrar na terra. O nome disso se chama engano. Um dia, Saul havia chamado todo o exército de Israel para pelejar. Samuel falou assim, Saul, eu vou, mas eu volto. Me espera para que eu faça o sacrifício. Passou um tempo, Saul fez o quê? Achou que Samuel estava demorando e achou que deveria fazer um sacrifício. Fez um sacrifício dizendo que Deus havia pedido, o que Deus nunca pediu. Depois disso, não satisfeito, Deus dá mais uma chance. Fala, vai lá. Gente, eu não estou dizendo se é certo, se é errado. Estou dizendo que está na Bíblia. Ponto. Vai lá, destrói a cidade, mata os animais, não traz absolutamente nada. Mas ele acha que deveria trazer animal, deveria trazer riqueza, deveria trazer o rei para dar ao Senhor, fazendo o que Deus não havia mandado. Isso se chama engano. A Bíblia diz que no tempo em que os reis iam para a guerra, Davi achou por bem ficar no seu reino. O que deu aí? Engano. Morte. O reino dele foi totalmente arrasado. A casa dele foi totalmente destruída, porque ele achou que Deus havia ordenado, autorizado fazer algo que ele nem consultou. Salomão um dia falou assim, olha, Deus um dia falou assim para Israel, não tomem por mulher as mulheres que habitam em torno dessa nação. Salomão achou que podia. Fez várias alianças, 1000 mulheres, e disse, elas não vão me corromper. Realmente, durante a sua juventude,
não corromperam. Mas no dia que ele envelheceu, o coração dele se dobrou a esses deuses. Entenda, sempre que você pensar o que Deus não mandou, se chama engano. Sempre que você trilhar um caminho que Deus não trilhou, se chama engano. O tempo passou, mas a estratégia ainda é a mesma: enganar a todos. E o engano entrou na igreja moderna. O que Paulo estava dizendo quando ele disse: temo que a serpente vos engane? Ele estava dizendo que haviam entrado homens na igreja de Corinto que estavam corrompendo a igreja e tirando a autoridade de Paulo, dizendo que eles eram melhores, ensinando um evangelho melhor e um Cristo diferente. E a igreja começou a achar que esses homens eram realmente melhor que Paulo e estavam ensinando o que Paulo não tinha ensinado e tinha autoridade que Paulo não tinha. Mas eles acharam errado, porque sempre que eu achar diferente do que Deus pensa, isso é engano. A Bíblia diz em Gálatas, capítulo 3, versículo 1: ó insensatos Gálatas, quem vos enfeitiçou? Quem vos fascinou? Quem os enganou com outro evangelho? Você consegue entender que uma igreja que está baseada em sentimentos, uma igreja que quer um louvor que toca, oração que faz chorar, louvor que emociona, essa igreja no dia da adversidade não vai aguentar, porque está baseada em achismo, está baseada em sentimento, e tudo que é sentimental não é espiritual. É tempo de uma igreja que não se baseia em sentimento. Uma igreja que não se baseia por afetos carnais, mas que é conduzida do Espírito, pelo Espírito e para o Espírito. É tempo de uma igreja que quebra toda barreira, que rompe, que vence. Ou você não vê a igreja que busca milagre, a igreja que busca unção, a igreja que busca movimento, a igreja que busca felicidade. São líderes fazendo balada dentro da igreja, são líderes promovendo coisas que o mundo gosta. Você já viu isso? Isso se chama engano, achismo. Eu acho que para ganhar um jovem eu tenho que fazer qualquer coisa. Não, para ganhar jovem é palavra, para manter jovem é palavra. E para manter adulto? Também. Uma igreja que não se baseia em palavra é uma igreja que é baseada em engano. Uma igreja que não quer ver a imagem de Cristo sendo estampada nela é uma igreja que está enganada, cega. Cuidado com as pequenas mudanças. Cuidado, porque você não vai parar de uma hora para outra. Você não vai deixar de orar de uma hora para outra. Você não vai deixar de ler a Bíblia de uma hora para outra. São pequenos hábitos, pequenas mudanças, pequenas concessões, pequenas brechas. E o engano vai entrando, e o engano vai entrando, e o engano vai entrando, e o engano vai entrando. Até que quando você abrir os olhos, você se apostatou da sua fé. Se é que você já não se apostatou dela. Como está o teu relacionamento com Deus? Como está a sua vida de oração? Como está a sua vida de leitura? Eu não estava aqui na semana passada, no domingo, a pregação do pastor Tiago, mas provavelmente ele falou o que ele falou com o Ministério de Louvor. Sobre um tempo de oração, não foi isso? Um tempo de busca. E Deus tem nos chamado para um tempo. Começa-se com um tempo e torna-se uma vida. Começa-se com um tempo de oração e se torna uma vida de oração. O que é uma vida de oração? É eu estar andando, orando, andando ligado, andando, falando, me comunicando. Mas entenda, houve uma estratégia, houve um engano. E agora nós perdemos todo o nosso tempo em frente a uma tela. Você já parou para perceber que o dia passa completamente e você está no mesmo celular? E às vezes você fala assim, cara, eu tenho que parar. Mas o dedo não para de deslizar. A imagem não para de rolar. Dopamina.
satisfação momentânea. Cada videozinho é um momento de felicidade. Cada videozinho, aquela tela rolando, a recompensa está sendo manifesta. Mas só que, assim como todo viciado, chega uma hora que ele não consegue parar, porque ele busca a primeira sensação e ela não volta mais. Pastor, eu pensei que esse congresso ia ser alto astral. E é. Mas para que haja alinhamento, tem que haver substituição de muita coisa. Para que haja alinhamento, tem que haver destruição de muita coisa. E ó, não é igual esses mecânicos aí, 7 não, tá? Que ele tira a tua peça, daqui a pouco ele vende para outra, falando que é reutilizada. Remold. Não. O que foi lançado fora, é lançado fora e não volta mais. E é tempo de lançar fora todo engano. É tempo de quebrar todo achismo. Porque você consegue perceber que a vida do Evangelho não é sobre o que eu sinto, é sobre o que eu creio. Não é sobre opiniões, é sobre testificação. Deus quer uma igreja que não vive mais baseada em opinião, porque opinião eu tenho a minha, pastor Tiago tem a dele, a Amanda tem a dela. Mas testificação só há uma. E ou você está certo ou eu estou certo. A ideia é que essa testificação seja a mesma, porque o Espírito tem que ser o mesmo. Só que o problema é que uns o Espírito do Senhor está agindo e outros é o Espírito do engano. Posso ouvir um glória a Deus? É a mensagem que se você não pedir, não vai ter. Mas não é para ter. É para que haja uma reflexão, para que você entenda o que está acontecendo. Porque pode ser que o engano está na sua vida. Pode ser que você está achando demais. Pastor, você está dizendo que eu não posso pensar? Claro, você deve. Deus nos fez seres pensantes. Mas quando o seu pensamento não é o pensamento de Deus, não vale de nada. Mas pastor, eu tenho uma vida, eu tenho um trabalho. E essa vida e esse trabalho tem que expressar a glória de Deus. Você consegue entender? E você pode estar achando que eu estou falando demais. Mas você entende que até a adoração que Deus quer é de acordo com como Ele estipulou? Nem todos aqui, eu acho que a grande maioria já é convertido, né? A grande maioria. Então você consegue entender que como você canta, como você toca, como você prega, como você serve, como você adora, como você louva, como você canta, tem que partir de como Deus estipulou que deveria ser? Porque preste atenção, a gente acha que que nosso Deus é um Deus aleatório, mas Deus é exato, Deus é preciso e não tem aleatoriedade no Senhor. Porque quando ele dá as instruções do templo para Davi, ele diz exatamente como o templo deveria ser, as medidas, as posições, como cada móvel era construído, a distribuição de cada móvel, aonde cada sacerdote deveria estar, a roupa do sacerdote, o ornamento do sacerdote, como a adoração deveria ser feita, a posição dos levitas, tudo Deus estipulou como deveria ser. Então por que agora eu adoro de qualquer forma? Porque eu o adoro como eu acho que deve ser adorado. Não é assim. Não é assim. Se você decidiu estar alinhado, tudo tem que estar alinhado. Se você decidiu lançar fora, lance fora e não pegue mais. Preste atenção. Quando Jesus ele cura um cego, o bispo gosta muito disso, né? Dessa passagem. Ele tem um cego, ele vai, cospe na lama, faz um lodo, coloca no olho do cego, e aí ele diz assim, ó, você vai no tanque tal e vai se apresentar ao sacerdote. Ele manda o cara ir em qualquer lugar lavar o olho? Sim ou não? Ele poderia simplesmente, naquela mesma hora, pegar, tirar, com a mesma saliva que Jesus fez, ele pegava a saliva, limpava o olho, tá? Jesus manda ele ir em um lugar específico, fazer algo específico. Por quê? Porque tudo tem que ser pela orientação de Deus. Tudo.
Então entenda, quando eu dobrar meu joelho para orar, você tem que dizer: Senhor, me ensina a orar. Isso a Bíblia diz, porque eu não sei como se ora. Senhor, quando você for cantar, Senhor, me ensina a cantar, porque eu não sei. Porque nós já te falamos, Deus não está preocupado. A gente está. A gente está. Mas Deus não está preocupado com a sua afinação. Porque, preste atenção, nenhum ser humano se compara a anjo. Nenhum. E lá ele tem esse louvor perfeito. Então a gente estava conversando sobre isso. Deus não ouve o nosso louvor. Deus inspira, Deus respira a nossa adoração. A intenção é que nós sejamos aprovados nas narinas de Deus. Que o nosso louvor suba como o quê? Que a Bíblia diz: incenso suave e agradável. Não diz que ele fica ouvindo: caramba, que frase bonita, caramba, que acorde, que inversão, caramba, que isso, que melisma, que frase, nossa, eu fiquei impactado. Você consegue imaginar um Deus assim, que se surpreende dessa forma? Diz assim, tem um louvor que diz: eu quero surpreender o Senhor. Ah, pelo amor, né? Como? Não dá. Porque se você está adorando, foi porque Ele disse que você deveria adorar. Se você está respirando, é porque Ele disse que você respiraria. Se você está aqui hoje, é porque Ele disse que você estaria. Tem pessoas que Ele disse para estar aqui e não estão? Tem. Porque decidiram estar em desalinhamento com Ele. É o Deus que sabe, mas não é o Deus que faz. É o Deus que sabe, mas não é o Deus que obriga. Vai entender. Mas presta atenção nisso. É necessário agora que possamos olhar para Ele e ser como Ele. Chega de achar, porque Jesus diz: sendo Deus, não achou. Olha, não achou o ser igual a Deus algo que deveria se apegar. Então o que quer dizer isso? Quer dizer que Ele achou? Não. Ele não achou. Ele nem pensou. Porque se o Pai disse, eu faço. Você conseguiu entender isso? Olha o que diz aqui em João, capítulo 5, versículo 19. Passada a introdução. Brincadeira, gente. Olha o que diz. Então, Jesus lhes disse, preste atenção. Jesus lhes disse: em verdade lhes digo que o Filho nada pode fazer por si mesmo, senão somente aquilo que vê o Pai fazer, porque tudo o que este fizer, o Filho também faz. Você conseguiu entender? Quer ler de novo? Porque ele diz: o que ele vê o Pai fazer, ele faz, e de si mesmo ele não faz nada, porque ele está alinhado com o Pai. João capítulo 5, versículo 30 diz, olha só, Jesus dizendo: não posso fazer nada de mim mesmo. Julgo conforme a forma por que ouço, e meu juízo é justo. Sabe por quê? Porque não procuro a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Agora olha a nossa hipocrisia. Eu quero ser como Deus, é por Ele, é para Ele, mas não quero ser obediente como Ele foi. Vivo achando, mas Ele vivia em obediência. Vivo altivo e Ele vivia em humildade. Esses dias eu parei, eu estava pensando, olha só, tá vendo? É assim que começa, tá? É assim que começa. Se tu não repreender, você se lasca. Por quê? Porque o pensamento vem. Gente, a hora voou. Porque o pensamento, ele vai vir, ele pode vir, mas o que você faz a partir dele é o que vai definir. E aí, eu estava pensando algo, e aí o Espírito Santo falou ao meu espírito: eu não sou assim. Eu não penso assim. Eu não ajo assim. Eu fui humilde. Você está querendo se exaltar por quê? Porque o diabo sempre trabalha no mesmo problema. Soberbo. Sempre vai ser ali. Eu sou melhor do que você, eu faço alguma coisa melhor que você, se eu tivesse, se eu fizesse. Não é isso? Não é isso. Você olha assim, se eu tivesse na situação, eu faria melhor. E aí, Deus prova que não faria. Ele te coloca na mesma situação e você dá o mesmo mole. Sabe por quê?
Porque eu preciso ser conduzido por Ele. Chega de ser conduzido pelo que eu penso, chega de ser conduzido pelo que eu acho. E o problema é que o achismo, ele é sorrateiro. Muito sorrateiro. Para quem não sabe, eu estou em um processo de emagrecimento forçado. Não é porque eu quero emagrecer, não é porque eu queria emagrecer, é porque para que eu alcance algo que eu quero, eu preciso emagrecer. Beleza? Show? Sim? Certo? Tudo bem. Então presta atenção. Eu estava no trabalho, eu não posso comer nada que tenha farinha. Farinha branca, refinada. Não posso. Quer dizer, posso, mas não devo. Então presta atenção. Eu estava no trabalho, sentado, tranquilo, na hora da manhã. Eu tenho feito jejum intermitente, então eu acabo de comer, né, à noite e só volto na hora que eu vou almoçar. Tudo bem? E aí, chega um abençoado no trabalho, senta na frente, e aí ele pega aquele saco de papel, aquele saquinho de papel que tu sabe que ali dentro tem um salgado. Sabe como é que é? Aquele saquinho que vem, aquele saquinho de pão menorzinho, que você olha aquela gordurinha assim, saindo e você fala, ih, tem fritura ali. Tem coisa gostosa ali. E aí ele tira, olha só, como é que as coisas acontecem. E aí vem a analogia. Ele tira o salgado, era um croissant. Eu nem gosto de croissant. Mas aquele croissant estava lindo. Lindo! E aí ele começa a narrar o que ele estava comendo. Ele fala assim, primeiro, olha só. Ele sabe que eu estou de dieta. Aí ele brincando, ele fala assim, Hanan, você precisava comer esse salgado. Aí eu falei assim, esse cara tá brincando comigo. Aí ele, você precisava comer só um pedaço, tu não pode não? Eu falei, cara, eu até posso, mas o problema é que se eu comer um pedaço, não vai sobrar salgado para você. Aí ele, tá bom, mas olha só esse salgado com massa folheada. Olha o que ele começou a falar, 7 folhas. Aí eu falei, eu sabia que salgado folhado tinha 7, 8, 12 folhas. Aí ele, 7 folhas com peito de peru defumado e mussarela quentinho. Ah, se eu fosse você, eu comprava um. Se você quiser, eu compro um para você. Aí eu falei assim, não, muito obrigado. Vocês acham que eu caí? Não, seja sincero. Olhando o meu porte. Caí? Não caí, mas no dia seguinte eu fui às forras. Não comi aquele, mas no dia seguinte eu comprei um salgadinho. Olha só o problema. E aí o que aconteceu? Passei o quê? Mal. Então presta atenção, como é que o diabo age? Ele começa a te mostrar algo que você sabe que não pode e começa a despertar em você. Olha, é bom. Olha, você pode comer um pedaço. Come só um pedaço, sente o cheiro, chega perto, toca, sente. Come umzinho, não vai te fazer mal. É um só. A gente tem isso, né? É a quantidade. Não, porque o engano, uma vez comido, uma vez experimentado, gera morte. Não precisa várias vezes eu experimentar. Uma vez que Eva comeu, uma vez que Adão comeu, foi o suficiente. Morreram. E aí você pode estar pensando, pastor, eu tenho a minha vida, não estou alinhado, tenho tomado as minhas atitudes, tenho achado mesmo, tenho feito tudo o que eu quero, mas a minha vida está boa. Que legal. Olha a manifestação do engano de novo, porque foi exatamente o que Adão e Eva pensaram. Sabe por quê? Deus diz, vai morrer. Comeram. Morreram? Morreram? Não, calma aí. Deus fala para você, eu vou morrer, você vai morrer se comer aquilo ali. Você vai pensar o quê? Se eu comer, eu vou cair duro. Eles caíram duro? Eles faleceram? Andavam, respiravam, se multiplicavam, procriavam, mas estavam mortos. Aí presta atenção, Adão pensou isso. Tenho minha família, estou bem, estou trabalhando mais do que lá no jardim, mas estou comendo, estou bebendo, tenho filhos, estou feliz. Mal ele sabia, porque se ele não tivesse comido, ele nunca ia experimentar a dor de um filho matando o outro. Se ele não tivesse experimentado, ele não ia saber como era a dor de um irmão matar outro irmão, sendo seu próprio filho.
E depois de outras gerações, filhos matando filhos, matando filhos e matando filhos. Tudo porque deixou o engano falar mais alto. Pode ser que você não esteja percebendo o que está acontecendo contigo, mas vai chegar uma hora que vai perceber, porque vai tocar em quem está perto de você. E o que é pior para um pai? Ficar doente ou ver o filho doente? Morrer ou ver o filho morrer? Foi isso que Adão sentiu quando viu o seu filho matar o seu outro filho, porque ele tomou a atitude errada. E saber que ele não poderia mais voltar atrás no que tinha feito. E saber que ia ficar sem aquele filho. E saber que o outro filho ia ter que fugir. Um momento de engano e uma vida de tristeza. É tempo de quebrar todo engano. Mas como, pastor? E agora a gente vai encerrar. Mas como me livrar desse engano? Olhando para aquele que venceu todo o engano. Nós falamos ontem que é tempo de uma substituição de mente. A Bíblia diz: não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. A gente lê esse texto e acha que a renovação é uma mente renovada. Não, é uma mente nova, é outra mente, é uma mente trocada, uma mente substituída. O último texto, vocês sabem qual é? Que desligou aqui? Bota o último texto lá. É 2 Coríntios também, não é? Olha o que Paulo diz. Porque as armas da nossa luta não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos raciocínios falaciosos. Próximo. E toda arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo pensamento à obediência de Cristo. O que ele está dizendo, pastor? Não entendi. Paulo escreve de um jeito complicado. Vamos simplificar. Paulo está dizendo o seguinte: todo pensamento que se levanta, todo achismo que se levanta, ele pega e leva cativo a Cristo. O que ele quer dizer? Cristo deu liberdade, você é livre, mas dele espera que você use a sua liberdade para ser escravo dele. Porque quando eu dou lugar à liberdade que eu acho que é liberdade, então eu sou escravo. Mas quando eu me prendo a Cristo, então verdadeiramente sou livre. Eu amo esses paradoxos. Cara, eu amo. Se um dia eu puder escrever, eu sou péssimo em escrever, eu tenho que ditar para alguém escrever. Se um dia eu puder escrever, eu vou escrever alguma coisa nesse contexto, usando vários paradoxos, porque eu acho sensacional. A Bíblia está cheia deles. Você conseguiu entender? Quando eu escolho, por livre e espontânea vontade, ser escravo de Cristo, Ele assina a minha carta de liberdade. Quem está aí? Está aí? Vamos lá? É tempo de quebrar todo achismo. É tempo de destruir tudo que se levantou. Toda a parede, todo engano. É tempo de estar mais próximo de Deus. Entenda que esses dias são para isso. Para estarmos mais próximos de Deus. E a cada dia que sair alguma coisa, entra uma porção nova. E a cada dia que algo é destruído, algo é construído no lugar. E a cada dia que a velha edificação cai, a nova edificação é levantada. E cada dia que o engano é desfeito, a realidade de Cristo é estabelecida. Se eu fosse você, eu não perderia os outros dias. Mas agora, como eu disse, esses são dias de uma fé ativa. Não uma fé que só quer ouvir o que sai daqui. Uma fé que age. Fica de pé.
Não esquece de entregar pra gente aqui em cima também, não. Aleluia. Você entendeu que é a palavra? Quer que eu repita do começo? Posso repetir do começo? Amém. Nem eu conseguiria repetir ela de novo. Ia sair tudo diferente. Ia sair... Olha, é muito legal. Essa mensagem Deus me deu ano passado. Mas ela é totalmente diferente do que veio hoje. Aí, ontem eu lendo, eu tenho essa mania. Eu pego e vou lendo em frente ao espelho. Para se eu precisar ler, eu consiga ler pelo menos parecido com a entonação que eu falo. Para falar assim, o pastor está lendo. Mas não tem problema nenhum de ler, tá bom? Mas eu gosto de parecer natural, não parecer que eu estou lendo. E aí, quando eu vou lendo, vai vindo algumas revelações. Outras coisas não escritas. Então, eu tinha feito 3 vezes lendo e fazendo isso. E cada vez era diferente. Eu falei, não adianta, não tem por que eu fazer isso, não tem lógica. E aí essa é a 4ª versão diferente da mesma pregação. As 3 primeiras foram só para mim. Olha só, tá vendo? Uma porção triplicada de mensagem para mim, porque eu preciso mais. Cadê o meu? Vieram aqui já? Ah, tá. Pegou já, está? Pegou, toma. Amém? Então entenda, você recebeu um palito. Um palito. De um lado está escrito engano, do outro lado está escrito... Entenda, para alguns é só um palito, mas para outros pode ser a oportunidade de lançar fora tudo que não é de Deus. Para alguns, é só um palito de sorvete com alguma coisa escrita. Mas para aqueles que crerem de verdade, pode ser a oportunidade exata de tudo que você pensa que não vem de Deus cair por terra. De toda a sua vida com Deus ser mudada. Porque não é mais baseada no que você quer, é baseada no que Ele estabeleceu. Não é mais baseada no que você acha, é baseado no que Ele decretou. Não é baseado no que eu penso, é baseado no que Ele definiu. Então você vai levantar esse palito agora. Todos. Levanta. Não precisa tocar. É um ato profético. A gente não costuma fazer muito isso. Mas levanta. E nós vamos orar. Você vai pensar agora todo o achismo que está na sua vida. Todo o engano que está na sua vida. Tudo que te impede, tudo que te cega. Feche seus olhos. Feche seus olhos. E agora, não é que você vai transferir. Agora todo esse engano, todo esse achismo está na sua mão. Você está segurando ele com apenas um dedo. Porque assim é o seu achismo diante de Deus. Para você é duro, para você é grande, para você é impenetrável, para você é inquebrável. Mas para Ele é como um palito. Ele quebra, Ele desfaz a hora que Ele quiser. Então entenda, Senhor. E você repete, Senhor. Diante de Ti, nós dizemos que abrimos mão de todo engano, de todo achismo. A minha vida não vai mais ser conduzida pelo que eu penso, pelo que eu acho, pelo que eu necessito, mas vai ser, a partir de hoje, conduzida pela Sua vontade, pelo Seu querer. Não é mais o que eu quero, é o que o Senhor quer. Não é mais o que eu penso, é o que o Senhor pensa. Não é mais o que eu necessito, é o que o Senhor diz que eu necessito. E eu só preciso de Ti. Então entenda, eu vou contar até 3. E você vai quebrar quantas vezes for possível esse palito. Amém? Eu vou contar até 3. E quando eu terminar o 3, todos quebrem. E tentem quebrar ao mesmo tempo. Amém? Vamos lá? Vou ter que tirar. Levanta a mão. Segura com as 2 mãos. 1, 2, 3. Quebramos todo o achismo, toda a muralha,
Tudo que foi levantado, tudo que eu levantei, eu quebro. Aplauda o Senhor, abraça o seu irmão, dá um beijo nele. Então declare. Yeshua, declare. Yeshua. Declare, igreja, meu amado, declare. Meu amado. Vamos com intensidade? Meu amado. E milhares. Entenda. Eu achei as palmas que vocês deram muito fraca, desanimada. Não é palma de quem acabou de destruir tudo que te atravancava. Então dá uma palma de vencedor então aí, por favor. Assim é. Pode sentar. Assim é para o nosso Senhor. Para você, os seus pensamentos te dominavam. O seu achismo te dominava e o engano havia te cegado. Mas para Deus é como quebrar um palito. Então creia que para os próximos dias o engano foi quebrado. Creia que para os próximos dias o achismo foi quebrado. Tem mais coisa para ser quebrada? Tem. Amanhã tem mais coisa para ser quebrada. Porque que seja quebrado quantas vezes for necessário. Até que eu seja um vaso para a honra. Quebra. Porque eu sei que quando Deus quebra é para refazer. Quando o diabo quebra é para te deixar quebrado. Mas quando Deus quebra é para refazer.